Amada Igreja do Senhor, povo amado e escolhido por Deus para reinar com Ele na glória. Ouça o que Deus tem a nos dizer nesta manhã. Que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, fale grandemente aos nossos corações nesta manhã. Amém. Eu abri no Evangelho segundo João, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, no primeiro capítulo, primeiro versículo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, no princípio de tudo, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra a luz. Aí aqui ele diz, no versículo 10, o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele. Ele fez o mundo. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todo aquele que aceita Jesus Cristo como Filho do Deus vivo e reconhece que Jesus estava com Deus na fundação do mundo, Jesus estava com o Pai na fundação do mundo. Jesus estava em Deus. Então Jesus estava desde o começo de tudo. Ele estava em Deus, porque ele é o Filho unigênito de Deus. E Deus deu a ele o poder de vir à terra, de se transformar no Cordeiro para ser morto, imolado por nós, para pagar o preço dos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e possa ser chamado Filho de Deus, como ele o é. Do jeito que nós chamamos ele Filho de Deus, ele quer nos dar a herança de sermos chamados filhos de Deus, não porque mereçamos, mas porque através do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, a dor que ele passou por nós, nós sejamos justificados. E uma vez justificados, por causa do arrependimento de pecado, da transformação de vida, do nascer de novo, nós seremos salvos, nós seremos chamados filhos de Deus também, porque reinaremos com ele eternamente. Porque ele disse, todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. E vai ser chamado filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, pelo sacrifício da cruz do Calvário, o Senhor nos deu o poder de, através do arrependimento dos nossos pecados, da consciência que precisamos de Deus e da certeza que uma das gotas que foi derramada na cruz do Calvário foi por você e foi por mim. Ao entendermos isso,
nós seremos justificados e assim herdaremos a vida eterna e seremos chamados filhos de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, João disse. Glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este Jesus, o Cristo, que nós chamamos de Jesus, este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas não é mais importante. Ele vem depois de mim. Ele diz que ele vai surgir diante das pessoas depois dele, porque primeiro João se apresentou falando do arrependimento de pecado e pregando a vinda do Salvador. Por isso que Jesus, que ele se refere a Jesus Cristo, dizendo que Jesus é mais importante do que ele. Ele disse: Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Ora, ele existia antes da fundação do mundo. Ele estava com Deus no princípio de tudo. Aí João disse: Mas ele é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Até João recebia da plenitude daquele que o povo ainda ia conhecer, mas que já estava ali, o Filho de Deus, Jesus o Cristo. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Moisés, ele trouxe a lei, aquilo que Deus ensinou a ele para dizer, lá no tempo que ele pegou as pedras escritas pela lei de Deus. Agora, Jesus, ele veio pela graça, a misericórdia de Deus. Graça é nos dar um favor imerecido. Nós estávamos perdidos e aí Deus, Pai, enviou o seu Filho através da sua misericórdia, da sua graça, do seu favor. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Jesus foi quem revelou o Pai para nós. Ele revelou a natureza do Pai. Como o nosso Pai é. O amor que você vê nas atitudes de Jesus retrata, reporta quem é o Pai. Oh, aleluia! Um pouco do que nós podemos conhecer do amor de Deus foi através de Jesus, da graça imerecida que derramou sobre nós. Por isso que ele buscava os que estavam mais rejeitados pelos homens. Aqueles que eram julgados como impuros, como pecadores, como pessoas condenadas à morte. Estes eram que Jesus buscava mais, chamava mais, manifestava mais o seu poder, a sua graça, e com o seu amor, ele transformava o coração do perdido. Ele despertava o perdido para a vida. Oh, aleluia! É muito grande isso. E no mesmo capítulo 1, eu quero ler um pouquinho aqui, a partir do 29. O Cordeiro de Deus.
No dia seguinte, isso porque eu estou seguindo, já que já é na hora do batismo de Jesus. Vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Ora, João, ele já tinha sentido uma vez Jesus vindo na direção dele, quando ele estava no ventre da mãe dele, de Isabel, e Maria chegou, a mãe de Jesus, chegou grávida de pouco tempo, na presença de sua prima Isabel. E Isabel, que morava em outra cidade, que não sabia que Maria estava grávida, mas que Isabel, uma mulher que era estéril, e já era uma mulher de idade, estava grávida por milagre, porque Deus revelou ao esposo dela, quando ele entrou no templo, que ele viu o anjo revelou para ele que aquele pedido que ele tinha de tanto tempo, que ele queria ter um filho. Aí ele disse que Isabel ia engravidar e ele ia ser pai. E ele ficou tão admirado com aquilo, mas ele duvidou do que o anjo disse. E por isso ele ficou sem poder falar. Ele saiu do templo sem voz e só voltou a voz dele quando João nasceu. Aí ele disse: é para ser João o nome dele, porque ele só falava com gestos. Aí ele contou do anjo que revelou para ele que a mulher dele ia ficar grávida. E aí João estava no ventre da mãe. Quando Maria foi visitar Isabel, porque o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, quando anunciou a Maria que ela ia engravidar de Jesus, ele disse a Maria que Isabel, lá na outra cidade, Isabel estava grávida. E aí Maria foi lá em Isabel. E quando Maria chegou lá, o ventre de Isabel, João estava ainda no ventre. E a criança, ele, João, ainda no ventre da mãe, ele estremece quando Jesus se aproxima. Ele reconhece. Oh, aleluia! Por isso que eu digo, irmãos, que o aborto é um homicídio qualificado. Porque a pessoa mata um ser vivo, sabendo o que está fazendo. Porque ali no ventre de Isabel, João se removeu dentro do ventre dela, com a aproximação de Maria, que trazia no ventre Jesus. Então não cometa o aborto, porque o aborto é terrível diante de Deus. Mesmo que o mundo diga que pode fazer aborto, que você é dona do seu corpo, você tem que lembrar que é dona do seu corpo antes de ter relações sexuais. Você tem que lembrar que o seu corpo é o templo do Espírito Santo antes de você ter relações sexuais indesejadas. Agora, se você sofre um estupro de um monstro, um estuprador que ataca você, aí sim, você não está fazendo nada do mal. Se você está desesperada porque está dentro de você algo que foi sem a sua vontade, sem você querer, sem o seu desejo. Pelo contrário, você foi vítima de um crime de estupro. É outra história. Aí, nesse momento que você corre e faz profilaxia, corre para tomar a pílula do dia seguinte, corre desesperada para o hospital, aí é outra história. Porque você foi vítima de um crime, de um estuprador. Você sofreu um estupro, aí é outra história. Ou então em outra situação que a mãe sabe que tem outros filhos e ela está ali, coitada, grávida e sabendo que vai morrer na gravidez. Caso médico, aí o médico, para salvar a vida daquela mulher,
para salvar aquela, para ela poder continuar com seus filhos, ou não, ou ter outros filhos, que ela possa ter em uma situação segura, caso de saúde, de morte da mãe, risco de morte, risco que a mãe morra. Aí é outra história. Aí não é, aí você não está cometendo nenhum crime. Nessas duas situações, o estupro, que já existe no Código Penal de 1940, que não é crime, não é aborto, você cortar uma gravidez por dois motivos. Ou porque você sofreu o estupro, ou porque você pode morrer se a gravidez continuar. Aí é outra história. Agora, você só se lembra que é dona do seu corpo depois que você tem relações sexuais de forma de adúltero, irresponsável, quando não é de adultério, uma relação irresponsável, que você não está pensando que aquela gravidez, aquela relação sexual pode muito bem causar uma gravidez, resultar numa gravidez. Aí nessa hora da relação sexual, que você esquece que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, e você vai ter relações sexuais igual um animal, sem pensar no que está fazendo, simplesmente para satisfazer o desejo carnal daquela situação. Aí você engravida. Aí depois você é dona do seu corpo para fazer o aborto, para matar. É homicídio qualificado diante de Deus. Porque você podia ter evitado era a gravidez. Mas uma vez grávida, resultado de um adultério, de uma relação sexual irregular, ilícita, de uma relação sexual irresponsável, como que seja um animal, um gato quando está no cio, uma gata no cio. Aí vai, tem relações, porque aí pronto, aí depois você tá grávida, vai matar. O Senhor diz, não faça isso, que é homicídio. É matar alguém. Oh, aleluia! Eu não sabia que Deus queria falar isso não, viu? Mas é isso que Deus está esclarecendo aqui. Essa história de dizer, é porque eu sou dona do meu corpo, aí agora eu vou fazer o aborto. Tenha vergonha. Você deve ser dona do seu corpo e ter responsabilidade antes de ter relações sexuais, que pode resultar numa gravidez indesejada. Entendeu o que Deus está dizendo? Deixe de ser covarde. Se você fez de uma forma irresponsável e resultou numa gravidez, pois você não tem direito de tirar a vida. Assim diz o Senhor. Oh, aleluia! Se não entendeu, volte o vídeo e ouça desde o começo o que Deus falou para você. E agora eu vou voltar. João, quando estava no ventre de sua mãe, quando Jesus se aproximou, João estremeceu. A gravidez, o ventre de Isabel estremeceu. João se removeu, reconhecendo que o Filho de Deus estava se aproximando dele. O Filho de Deus Pai se aproximava dele. O Salvador da humanidade se aproximava dele, quando ainda estava informe no ventre de Maria. Oh, aleluia! Havia vida ali no ventre de Maria. Fazia pouquíssimo tempo de gravidez. Maria tomou conhecimento e Maria viaja. Isabel já estava com 6 meses de gravidez. Mas Maria, acredito que Jesus ainda estava informe no seu ventre. Se você calcular o tempo. E na hora que Jesus chega ali, no ventre de Maria, João estremece. Ele se agita, ele se movimenta.
Oh, aleluia! E João reconhece novamente quando Jesus chega ali, vai até onde João estava batizando as pessoas com água. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João reconhece, ó. Aí João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o sacrifício vivo, que morrerá por você e por mim. E ele apresenta: Eis o Cordeiro de Deus. Porque o que eles faziam para a expiação dos pecados? Eles sacrificavam cordeiros. E quando João vê, já anuncia, oh, aleluia, a morte daquele homem que estava chegando. E a morte de cruz por nós, por você e por mim, e por toda a humanidade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tem o poder de tirar o pecado do mundo. Porque todo aquele que se volta para o Pai abandona o pecado. Não quer mais saber do pecado. Oh, aleluia! Aí ele explica para o povo. Ora, ele já disse que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Aqui ele deixa claro. E olhe que João nasceu antes de Jesus. Mas ele entende que Jesus é muito anterior a ele. Porque ele disse que ele estava com Deus. Jesus estava. Deus revela isso para João. Que Jesus estava com Deus antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse. Então ele disse: Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Ele estava preparando o povo, amolecendo o coração do povo com as águas do Rio Jordão. Ele batizava nas águas do Rio Jordão, amolecendo o coração, falando do arrependimento de pecados, falando que só há vida se você realmente se arrepender do seu pecado. O que hoje está tão em desuso, né? O arrependimento. Besteira. Todo mundo faz mesmo. Todo mundo está indo para o inferno mesmo. Por que eu não tenho direito de ir para o inferno? Eu sou dona do meu corpo e agora eu quero ir para o inferno. Falta de conhecimento, falta de juízo. Agora, quando estiver na chapa quente, dançando à força, porque não aguenta ficar lá no pulo do fogo do inferno, rangendo os dentes, porque é isso que tem na palavra. Eu não estou criando nada. Tudo é que tem aqui na palavra. Aí se lembre dessas palavras aqui, ó, que tem na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, na bússola que te leva para a vida eterna. Ela mostra o caminho, porque ela te revela Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu por você e por mim. Jesus disse: Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: Vi, olha o que João viu. Olha o que João viu. E dá o testemunho aqui. Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Deus Pai
avisou a João quando Jesus vinha se aproximando, porque eles, apesar de parentes, eles moravam em cidades diferentes. E não era como aqui, como hoje, que você pega um avião e vai para outra cidade no instante, até para outro país. Em poucas horas você está ali. Então, naquele tempo, ninguém, mesmo que a distância fosse pequena, era muito grande a dificuldade de você ter um convívio com alguém que é um parente seu que mora em outra cidade. Mas quando Jesus se aproximou para ser batizado, ele viu descer do céu uma pomba e pousar sobre ele. Deus revelou a ele: é este meu filho amado. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, ele disse, aquele, o Deus Pai, porém, que o enviou para batizar com água, disse para ele, aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, porque aquela pomba que ele viu pousar sobre Jesus era o Espírito Santo de Deus. E ele avisou a João, aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ele disse. Por isso que porque João batizava com águas. Só com a água. E ele ensinava o arrependimento de pecado. Mas o Senhor, Deus Pai, avisou para ele que no dia que ele visse o homem chegar e pousar sobre ele o Espírito, ele iria entender que aquele era o Cristo, o Cordeiro Santo. Era aquele que ia nos batizar com o Espírito Santo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Sejam batizados pelo Espírito Santo de Deus. Busquem a face do Senhor. Procurem enquanto vocês podem achá-lo. Oh, aleluia! Porque ele te batizará com o Espírito Santo. E João continua. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Esse foi o testemunho de João. E estas foram as palavras que Deus quis que eu falasse nesta manhã. Até aqui. Vamos orar? Amado Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Criador de tudo que existe, em tuas mãos santas e poderosas eu te consagro todo o universo, os céus e a terra, e todos os seres viventes. Todos nós eu consagro a ti, Senhor. Eu consagro este ministério Despertar com Cristo. Eu consagro a ti, Senhor. Eu consagro todas as vidas, Pai. Todas as almas, as pessoas, Senhor, que o Senhor tem planos de serem alcançadas por este ministério. Eu consagro a ti. Que a tua palavra alcance, Pai. Todos eles. Como o Senhor assim o disse, que esta tua palavra, neste canal que é teu, neste ministério que é teu, iria alcançar muitas vidas, iria até aos confins da terra, aos lugares mais longínquos. E assim eu creio, Deus, que a tua palavra chegará. Senhor, batiza o teu povo com o teu Espírito Santo. Renova a tua igreja, meu Pai. Visita todos os pastores, meu Pai.
Todos os pastores que pregam a tua verdade, do arrependimento de pecados, visita-os, meu Pai. Dai forças e ousadia a estes homens, a estas mulheres. Eles precisam falar da tua verdade, meu Deus. Para que outras pessoas sejam alcançadas. Para que outras vidas sejam salvas. É o que eu te peço, Pai. A tua graça, o derramar do teu Espírito Santo, o batismo pelo Espírito Santo, sobre todo o teu povo, sobre todos nós. Aviva os nossos corações com a tua presença, Senhor. Renova-me, renova meu irmão, minha irmã. Renova, Pai, o teu povo. Oh, meu Deus, meu Deus. Lava a tua igreja com o sangue de Jesus. Lava, Pai, o teu povo, Pai, com as tuas águas, com as águas do teu Espírito Santo. Abençoa 2021, Pai. Abençoa 2021, meu Senhor. Abençoa 2021, meu Deus, Criador dos céus e da terra. E tudo isso que eu vos peço é no nome do vosso Filho, o nosso Senhor, Jesus, o Cristo, que morreu por nós e que vive e reina para sempre. Oh, meu Deus, que venha o teu reino, que venha o teu reino sobre toda a terra, sobre toda a carne. É o que eu vos peço e vos agradeço, no nome do vosso Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém. O que está faltando? O que está faltando para a sua reconciliação com o Pai? Medite nestas palavras que não vieram de mim, vieram do nosso Senhor e do Mestre.